Bendito seja sempre o Pai, o Filho e o seu Santo Espírito. Eu sou o pastor Alessandro Oliveira. Desde já, desejamos um bem-vindo para todos aqui no canal. Aqueles que pela primeira vez e, diga-se já, estão também como pela primeira vez inscrito aqui no canal, que o Senhor conceda o que deseja o seu coração em Cristo Jesus. Aqueles que já assiduamente estão conosco aqui debaixo da bênção, que o Senhor realize as suas promessas continuamente na vossa vida ou na sua vida. Entretanto, nos arremetendo à temática de hoje adiantando nossas vitórias. Você já parou para pensar que se é possível atrasar ou retardar as bênçãos, também é possível, biblicamente, tá pegando? Escrituristicamente, adiantar nossas vitórias? Existe N exemplos na Bíblia Sagrada, desde a Antiga Aliança quanto na Nova. Pessoas que atrasaram, retardaram suas vitórias, quanto pessoas que adiantaram também. Pessoas que, de uma forma precoce, alcançaram em Deus esta grande vantagem em Cristo Jesus, de serem fecundos precocemente, de serem frutíferos em um tempo resumido. Por isso, só você que está nos acompanhando e já entende a marca, uma das marcas registradas, escreva aqui embaixo: Deus tem segredos para nós adiantarmos nossas vitórias. Pastor, eu ouço muito as pessoas utilizarem Eclesiastes 3 para vaticinar um princípio, que tudo só acontece no tempo de Deus. E a sensação que se tem quando essas pessoas falam é que você não pode alterar nada. Você não pode modificar nada. E, pelo contrário, a Bíblia nos mostra exemplo de pessoas, e muitas pessoas, tanto atrasando a configuração, quanto adiantando essa configuração divina. Lembrando que Deus, ele age por 3 vontades: boa, agradável e perfeita. Consegue escrever? Essa já é o segundo código. Deus age por 3 vontades: boa, agradável e perfeita. Está escrito em Romanos 12. Então Deus não só tem uma vontade, como seres humanos. Deus tem 3 vontades: boa, agradável e perfeita. Isso revela o tamanho da habilidade ou capacidade que há em Deus, concernente os tempos, estações e projetos pré-determinados por Ele. Observe, esse texto de Eclesiastes 3 que as pessoas citam, arremetendo a responsabilidade exclusivamente, especificamente ao divino, nós devemos entender que, abaixo dessa soberania, este tempo, segundo as Escrituras, é chamado hoje. Hebreus capítulo 4 diz que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, hoje não endureça o vosso coração. Então observe, todo dia, e dia aqui no hebraico também quer dizer tempo, todo tempo, equivalendo o texto de Eclesiastes 3, que tem propósitos pré-definidos por Deus, é chamado hoje. Todo dia, todo tempo, toda hora é hora de Deus, é tempo de Deus, é dia de Deus,
De segunda a segunda, Deus está se revelando. E isto você deve absorver. Claro, o único detalhe que você deve prestar atenção é alinhamento. Se você está alinhado em Cristo, você consegue enxergar isso de uma forma muito mais clara. Se há dificuldade neste alinhamento, as coisas acontecem, mas você não consegue enxergar no mesmo valor. Tá pegando? Então, alinhamento é fundamental em Cristo Jesus. Observe quais são os princípios, os segredos, e eu vou passar apenas alguns códigos aqui para vocês, para o vídeo não ficar delongado, que devo utilizar para adiantar minhas vitórias. Observe, eu vou usar um personagem bíblico e vou usar o comentário apostólico que está recheado desses códigos, ok? Primeiro, revelando uma projeção. Sim, qual é a projeção? Vocês lembram que Deus revelou para Moisés, Êxodo 25, uma projeção tabernacular? E que este tabernáculo é uma tipologia legal do Filho de Deus? Observe, em João capítulo 1, verso de número 14, nos diz que Deus habitou na terra e o Verbo se fez carne e vimos a sua glória como a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. Observe, o mesmo plano tabernacular que Deus dá para Moisés é equivalente, é a equação tipológica da encarnação do Filho de Deus, que João fala no capítulo 1 do seu Evangelho. Agora atente para esse detalhe. Paulo diz em Gálatas capítulo 4 que ele veio na plenitude dos tempos. O que é isso? A plenitude dos tempos, na totalidade dos tempos. Quando o tempo alcançou a sua máxima. É isso que Paulo está dizendo. E ele veio pelo Espírito, segundo Lucas nos diz, que foi gerado pelo Espírito no ventre de uma virgem, segundo a profecia de Isaías. Observe, a vida dessa mulher foi, depois desse acontecimento, desenrolada de uma forma muito precoce. Muitas coisas aconteceram na vida dela rapidamente. E aqui eu quero que você pegue como pano de fundo o ensino apostólico de João, que ele diz no capítulo de número 5, na sua primeira epístola. Observe o verso 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, observe, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, de igual modo, ama também o que dele é gerado. O que dele é gerado. O texto em si não está dizendo que Maria gerou. O texto em si está dizendo que Deus gerou, comprovando cabalmente, evidencialmente, categoricamente, o que foi anunciado pelo anjo Gabriel, a própria Maria. Observe, Maria entra aqui apenas como uma barriga de aluguel, como um instrumento que Deus vai usar, como um instrumento escolhido para ser a portadora, melhor dizendo, dessa luz. Mas quem é que está gerando é Deus. Pegou o detalhe? Quem é que está gerando é Deus. Observe o versículo, no mesmo capítulo, nos ensinos do apóstolo João, do versículo de número 6. Diz assim o 6. Este é aquele que veio por intermédio de água e sangue. Este é aquele que veio por intermédio de água e sangue, Jesus Cristo. Não apenas por mediante a água, olha o detalhe, não apenas por mediante ou por meio da água, mas por meio da água, do sangue e do sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porquanto o Espírito é a verdade.
Que lindo! Versículo 7. Assim há 3 que proclamam o testemunho. Quais são os 3? Verso 8. O Espírito que gerou, a água, o elemento que ele vai usar, e o sangue. E diga-se de passagem, o sangue aqui não é de Maria, tá? Todo o contexto, Maria não aparece. Todo o contexto advém do Espírito de Deus, advém de Deus. Aí você pode se perguntar, então o senhor está querendo nos dizer, pastor, que quando o Espírito Santo gerou Jesus Cristo no ventre de Maria, ele também gerou a água e o sangue? Sim. Quem é que gerou o sangue no primeiro Adão? Quem é que gerou o líquido? Porque eu não sei se vocês sabem, o corpo do ser humano, depois de desenvolvido, e diga-se de passagem, Adão não sofreu o mesmo processo que todo ser humano sofre. E por que não dizer? Adão não vive a mesma equivalência ascendente que Jesus Cristo viveu. E que, segundo Lucas, no seu evangelho, diz que ele ia crescendo, ia se desenvolvendo como estatura, lembra? E graça e glória. Agora observe, se o corpo do ser humano, hoje a ciência comprova que há mais de 70% de água, ou melhor, de líquido, especificamente água, Deus já tinha gerado isso em Adão. Está pegando os detalhes? É nisto que o apóstolo está discorrendo aqui no texto. Que o mesmo Espírito que gerou água, e por meio da água, e gerou sangue, e por meio do sangue, deu também, como elementos fundamentais, a formação do primeiro Adão, do segundo Adão também. Então você vê que a água que é utilizada, porque eu não sei se você sabe cientificamente, a criança fica dentro de um líquido na barriga da mãe, e esse líquido é uma água, né, nos termos mais simplórios, para que você entenda. É essa água que o Espírito Santo utiliza, e o sangue também para dar vida para Jesus, o Cristo, é o Espírito que gera. Ele não utiliza do sangue de Maria. Deu para pegar? É isso que o texto está nos dizendo, e em concordância com os demais apóstolos, também vaticina essa verdade. Paulo diz que ele é o segundo Adão. Tendo base o primeiro, que leva a mesmas equivalência com a diminuição, ou aquém do processo ascendente e crescencial do mesmo, nós vemos que Jesus Cristo sendo gerado pelo Espírito, gerado a água, e não só a água, o sangue, esse é o testemunho que o Espírito dá a nós, que gera essa concordância. Verso 8, o Espírito, a água e o sangue, e a plena concordância entre os 3. Meu Deus, eu estou sentindo uma glória tremenda aqui. A concordância, aleluia, do Espírito, a água e o sangue, a plena concordância entre os 3. Aqui que está imbuído o termo monógenes, que nós entendemos tecnicamente, e traduzindo isso de uma forma simplória, quer dizer o único gerado, da mesma espécie, da mesma classe, do mesmo gênero. Tá pegando? Então observe, você que ama as escrituras sagradas e o espírito da revelação. Você que está entrando agora, fique conosco até o final. O texto está nos garantindo alguns códigos, alguns princípios. E eu dei aqui de uma forma introdutória esse fundamento doutrinário. Mas qual é o princípio, pastor, que devo utilizar para antecipar as vitórias que Deus já preparou em seu cronograma projecional para com a minha vida? Primeiro princípio
é estar fundamentado no Filho de Deus. Observe, se ele é o único gerado da mesma espécie, da mesma classe, do mesmo gênero, o que nós conseguimos como primeiro código para adiantar nossas vitórias, fundamentalizar em nossa vida a revelação dele. Sim, porque lá em João, no Evangelho, diz que ele habitou. Habitar aí é morar, segundo o vocábulo original. O próprio texto tabernáculo, que é a revelação que Deus dá para Moisés, que tem a equação disso que nós estamos falando, significa Mishkan. Mishkan não quer dizer apenas tenda e casa. Mishkan, ela tem uma raiz, ela tem uma variante, que nós chamamos de Shechá. O que é Shechá? Vizinho. Olha, tá pegando? Vizinho. E Deus falou para Moisés que o projeto dele era habitar no meio do seu povo. Que, segundo João, utiliza o mesmo termo, que ele se fez carne. Que significa, se fez carne e habitou. Olha o termo, olha as equivalências. É a mesma raiz, no sentido original da palavra, o mesmo significado. Então, para nós adiantarmos as nossas vitórias, qual é o princípio que nós devemos praticar? Permitir Deus fazer de nós morada. Lembra que isso aconteceu por mais de 42 vezes no deserto, aonde Deus, segundo a ordem, Moisés se submete, depois que elabora o tabernáculo, e ele tem que se assentar em alguns lugares, e isso se dá por mais de 42 vezes, o que Deus está querendo revelar? Deus está revelando que ele quer assentar-se, habitar-se, morar em você. Você não pode ser uma casa de veraneio para o Espírito Santo. Está conseguindo pegar? Você não pode ser uma casa de veraneio. O que é uma casa de veraneio, pastor? Uma casa que você visita ela no feriado, de vez em quando, para desfrutar dos benefícios que se encontra ali. Isso é uma casa de veraneio. Você tem que ser uma casa de Deus, definida, onde Deus habita. Você também não pode ser apenas uma casa locada. Sim, tem muita gente que é uma casa locada. Se vencer o aluguel e não pagar, você é despejado segundo o contrato e algumas nuances no cumprimento da mesma. Você não pode ser essa casa locada. Deus não quer morar de aluguel em você. Deus quer ser proprietário. Por isso você tem que ser essa casa definida. Você tem que se decidir. Você tem que dar a chave dela na mão do Senhor. Você tem que dar as escrituras dela como Deus sendo o proprietário exclusivo dessa casa. Você está pegando? Então escreva aqui embaixo. Primeiro princípio, primeiro código para que você possa conseguir adiantar suas bênçãos é ser uma morada definida de Deus. É permitir Deus te canalizar peripitoriamente falando. É permitir ou deixar com que Deus se aposse de ti. Faça morada em ti. E não momentaneamente. E não condicionalmente. Você tem que se entregar sem reserva. Você tem que permitir Deus habitar em ti definitivamente. Esse é o primeiro código. Para que você possa ter relevância e adiantar as suas vitórias que Deus tem preparado, diga-se de passagem, para a tua vida e para a tua casa e, mediante ti, a todos aqueles que Deus quer se derramar, que Deus quer abençoar. Então, o primeiro código é ser definitivamente. Ser morada, definitivamente. Oh, eu sinto a glória dele aqui. Para de resistir.
Chega de ser casa de veraneio. Chega de ser casa alocada. Permita Deus te dar essa consciência que você foi comprado. Agora você é uma propriedade dele. Você é uma casa definitiva dele. E que ele deseja habitar, se assentar, morar. Se fôssemos trabalhar a revelação de cada assentamento que o tabernáculo fez na construção e desconstrução do mesmo, por mais de 42 vezes no deserto, olha o detalhe, no deserto, existe em cada um desses eventos um peso, uma porção de revelação do divino. Mas eu quero aqui ser profético para você. Deus fez isso, primeiro, para morar na terra. Como nós habitamos em um mundo físico e Deus é espírito, ele precisa de um corpo físico para habitar em um mundo físico. E ele escolheu você. Então Deus quer morar em você para que seus vizinhos saibam que há um Mishkan, ou melhor, que há um Sharem divino aí. Deus quer se revelar para os vizinhos, assim como Deus queria se revelar para as nações através do tabernáculo. E você tem que ser agora esse tabernáculo de Deus. Você que se uniu a Cristo deve ser um na terra. Segundo, em cada assentamento desse existe um peso e uma revelação. Então há uma ascendência de depósito aí. Deus quer fazer um grande investimento na sua vida. Deus quer transferir para a sua vida coisas preciosas e sobrenatural. E terceiro, o Senhor deseja, neste deserto, se revelar de uma forma gloriosa. A magnitude do seu desejo, que é a metrópole, ou a grande metrópole, a grande cidade, a Nova Jerusalém. Então você que está conosco pegando a revelação, escreva assim: Deus nesse deserto quer se revelar de uma forma gloriosa. Pegou? É neste deserto que você está, que Deus quer habitar, Deus quer investir e Deus quer revelar o projeto da cidade. Aleluia! Tá pegando? Se você tá pegando, escreva assim: é neste deserto que Deus vai revelar o seu novo endereço por você, ser sua nova casa, vai revelar novos depósitos e investimento, e vai revelar o projeto da nova cidade, da Nova Jerusalém, grandes revelações neste deserto. Do deserto vai se tornar uma grande cidade. Escreveu? Pois bem, você que ainda não é inscrito neste canal, tá vendo que os conteúdos que postamos aqui é de grande relevância, bíblica, tem fundamento doutrinário, mergulhado no espírito de revelação. E procuramos, de uma forma descomplicada, passar aqui a revelação para vocês. E ainda não é inscrito? Aqui embaixo está escrito inscrever-se de vermelho. Sim, clique, é gratuito, você sabe. Do lado tem um sininho. Você clicando vai abrir uma aba que vai aparecer todas, selecione esse. É de muita importância, porque todas as vezes que postarmos aqui um canal, vai te anunciar lá, vai te despertar. Seu aparelho, se for um celular, por exemplo, vai vibrar. E o joinha é para fortalecer o canal. Clicando, você estará tornando relevante este canal e a palavra de Deus terá novos alcances, chegará em novos ouvidos, abençoará novas vidas. E tudo isso você estará me ajudando a fazer na obra de Deus de uma forma gratuita. Pegou? Agora eu vou liberar mais um código. Depois que você entende que você não pode ser casa de veraneio nem locada de Deus, mas propriedade exclusiva do Senhor, e quando Ele habita em você, você se torna um, assim, olha o detalhe. Segundo, Jesus Cristo, Ele foi gerado não só por água, mas por
sangue. Não só por água, mas por sangue. Observe, o segundo princípio está na água. Vocês sabem, vocês que estudam comigo, sabem que tudo que Deus criou e formou foi por meio da água, tem origem na água. Deus das águas, ele trouxe a existência dos seus desejos e das suas vontades. Eu ia falar aqui sobre um princípio cultural judaico que um hebreu, né, que não é a mesma coisa de judeu, mas que um israelita, que não é a mesma coisa de um hebreu, mas tem ramificações, creem. No que eles creem, pastor? Que o Messias virá das águas. Lembra da história de Moisés? Isso é uma projeção. E tem sentido bíblico? Sim, tem sentido bíblico. Porque Jesus Cristo, ele foi gerado pelo Espírito Santo, e da onde que ele vem? Das águas. Não só das águas, mas principiando das águas. E por que ele tem que vir das águas? Porque a criação veio das águas. Tá pegando o mistério? A criação veio das águas. O estabelecimento da formação dos propósitos de Deus, mesmo a médio, né, ou a longo, né, contextualmente falando, ou em contexto imediato, ou em contexto remoto, está originado nas águas. É o apóstolo Pedro que fala isso em uma das suas cartas, que das águas ele trouxe a existência do que desejava. Oh, meu Deus, eu sinto a glória de Deus aqui. Agora observe, o que significa essas águas como princípio prático para mim adiantar as minhas vitórias. Águas na Bíblia, em muitos contextos, ou a maioria deles, quer revelar purificação. Sim, escreva aí. Águas fala de purificação. Por isso Paulo para Timóteo fala sobre a lavagem pelas águas do Espírito. E depois ele fala que a palavra é a água lá para os Efésios. Lembra? Moisés concorda com isso, muitos profetas concordam com isso, que tanto o Espírito e a palavra pode nos lavar, nos regenerar e, não só, através da palavra, nos manter puro. E é aí que o seu crédito cresce com Deus. O crédito crescendo, você pode, através dessa grande purificação, pela palavra, pela lavagem da regeneração, pela lavagem do Espírito, atualizar e, de uma forma precoce, adiantar-se nessa atualização, pois é uma virtude de Deus. E Hebreus 6 diz que muitos viveram virtudes do futuro, adiantando em seu presente contexto. Então pegue, quanto mais puro você se torna em Cristo, mais crédito cresce com Deus, e nesses créditos, de uma forma precoce, você pode trazer a existência do que já existe no mundo espiritual, e também a partir do sacrifício de Cristo já existe no mundo físico, você pode trazer a existência para a sua vida. Esse é o segundo princípio, porque Jesus Cristo, o monógenes de Deus, não foi gerado apenas pelo Espírito, e não apenas também pelas águas, mas pelo sangue. Tratando dos dois códigos, Espírito, a água da purificação, e o terceiro, para você adiantar suas bênçãos, o sangue. O sangue não tem poder sobre a vida de quem não vive em concordância, nem com o céu e nem com a terra. Vou repetir. O sangue não tem poder sobre a vida de quem não vive em concordância, nem com o Cristo e nem com aqueles que vivem em Cristo.
Na primeira epístola de João, no capítulo 1, verso 7, ele diz que o sangue só tem poder sobre a vida daqueles, observe, que anda na luz como na luz ele está. Uau! Anda na luz como na luz ele está e tem comunhão uns com os outros. E o que fará o sangue? O sangue te deixará zerado de pecado. Sim, porque o texto continua. Aquele que anda na luz e tem comunhão um com os outros, o sangue do seu Filho, aleluia, nos purifica de todo o pecado. Pegou? Lembra que Davi tinha um desejo de construir o templo? Vocês estão lembrados, né? Então pega essa revelação. Por que Deus revela, mas não deixa ele construir? O próprio texto, lá em Samuel, vai nos dizer que é porque a sua mão era cheia de sangue. Mas aí você pode me perguntar, pastor, mas Davi não era o instrumento de Deus na guerra? Deus não usava a espada dele contra o inimigo? E por que agora Deus vai impedir que Davi construa o templo se o sangue adquirido por meio da espada é Deus que está usando? Sim, você tem toda a razão. Mas não é deste sangue que Deus está protestando. É do sangue dos inocentes. Não é do sangue dos malfeitores. É do sangue de Urias. Você lembra? É do sangue dos 70 mil na contagem que Davi fez, persuadido pelo Satanás, pelo diabo. Vocês lembram? É deste sangue que Deus está protestando e é por causa disso que Davi não constrói o grande templo que tinha tanto desejo de construir. E a sua prole, a sua descendência, né? Ascendência também, Salomão, vai dar continuidade a isso. Então observe. Por causa do sangue dos inocentes, Davi não constrói. Davi estava com a mão suja. E quantas pessoas estão vivendo assim? Ele tem acesso ao sangue, mas pelo sangue que ele anda deixando no meio do caminho dos inocentes, impede dele viver as bênçãos que Deus quer que eles vivam. Tá pegando? Então não tenha sangue de inocente na sua vida. Não adianta ter acesso ao sangue de Cristo e continuar aborrecendo o seu irmão. Porque é isso que João diz no capítulo 3, versículo de número 15, se não falha a minha memória. Vamos lá ver? Capítulo 3, Epístola de João, versículo de número 15. Olha o que ele diz. Aleluia. Capítulo 3, versículo 15. Toda pessoa que odeia o seu irmão é homicida. Então não adianta ter acesso ao sangue de Cristo e continuar aborrecendo os irmãos, que você acaba tendo sangue de inocente nas suas mãos, como Davi teve, e se atrasa as suas bênçãos. Isso até impede que você viva algumas bênçãos, como diz em Hebreus capítulo 10. Agora observe, se você anda na luz e tem comunhão com os irmãos, o sangue de Cristo te purifica de todo o pecado. Glória a Deus. Então qual é o terceiro código, pastor? Ter acesso ao sangue e viver em comunhão com Cristo, seu tabernáculo dele, e em comunhão com seus irmãos. Você conseguirá adiantar as suas bênçãos. Existem outros códigos. Deixaremos para uma outra live. Fiquem todos na paz. Detalhe, você tem desejo de estudar. Você está vendo as revelações que estão postando aqui? E não só as revelações, a forma que Deus nos usa para elucidar e formar Cristo nas pessoas. Tem desejo de crescer? Aqui embaixo tem um link. Acesse a ele. Nós estaremos dando todo o suporte para você entrar na nossa sala online e crescer em Cristo Jesus. Venha fazer sua matrícula. Será uma honra poder servi-los em Deus. Fiquem todos na paz e até o próximo conteúdo profético em Cristo Jesus.